Para combater fake news, o esforço é muito grande, mas também vale a pena. Eu passei a manhã inteira lendo sobre a taxação das blusinhas e agora eu vou resumir essa história para vocês. O primeiro esclarecimento que precisa ser feito é que existem dois impostos diferentes que são aplicados sobre as blusinhas. Um que é aplicado pelos governadores dos estados e que se chama ICMS, e um outro que é aplicado pelo governo federal que se chama II. Imposto sobre Importação. Em 2023, deputados e senadores da direita, PL, Novo, União Brasil, começaram a pressionar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para ele aplicar uma taxa sobre as compras internacionais. Ué, mas por que eles fizeram isso se isso só prejudica a população? Porque eles não defendem os trabalhadores. A direita defende empresários. Vocês sabem disso. E na época, os empresários brasileiros estavam perdendo mercado para os sites da China como a Shein. E o governo Lula estava resistindo à ideia de taxar as blusinhas. Por isso, decidiu que as compras até US$ 50 não seriam taxadas com o imposto de importação, que é o único imposto no qual o presidente pode mexer. Mas aí, os governadores dos estados se reuniram e a maioria decidiu que eles iam aplicar o ICMS sobre as compras internacionais e passaram a cobrar 17% sobre elas, mesmo aquelas que eram abaixo de US$ 50. E Lula não podia fazer nada. Em março de 2024, o Lula enviou para o Congresso um projeto de lei chamado Mover, que tinha o objetivo de dar créditos financeiros para as empresas que investissem em descarbonização. Então, o deputado Átila Lira, do PP, Partido Progressistas, de direita, o mesmo partido do Arthur Lira, inventou de colocar nessa lei, mesmo não tendo nada a ver com ela, a aplicação do imposto federal sobre as importações, até para as compras com valores abaixo de US$ 50. Sabendo disso, o Lula avisou que ele ia vetar esse imposto quando a lei chegasse para ele. Mas a Câmara aprovou a taxação mesmo assim. E mais, a ideia era aplicar 60% de imposto. Então o Lula viu que não ia adiantar ele vetar a lei e resolveu trocar o veto dele por um acordo com os deputados. Ele disse que sancionaria a lei se eles, ao invés de aplicarem 60% de imposto, aplicassem apenas 20%. Lula não tinha saída. Se lá no Senado ele conseguisse retirar a taxação, a lei ia voltar para a Câmara e os deputados iam colocar ela de novo. E se Lula depois vetasse a taxação das blusinhas, o Congresso ia derrubar o veto e o povo ia pagar 60% de imposto sobre as compras internacionais. Aí é claro, entre vetar e o povo pagar 60%, Lula não teve dúvida, sancionou a lei, mas garantiu uma taxa muito menor, de 20%. Portanto, a taxação das blusinhas não foi inventada por Lula, nem teve o apoio dele e do Haddad. Eles foram obrigados a aceitá-la. O Congresso impôs isso à sociedade. Os parlamentares ainda trapacearam, criaram a taxação das blusinhas e depois ainda jogaram ela nas costas do Lula, fazendo vídeos mentirosos. E tem mais. O ICMS, aquela taxa que é aplicada pelos estados, foi aumentada em abril do ano passado pelos governadores dos estados. De 17% ela foi para 20%, e o Lula também não tem nada a ver com isso. Se hoje a gente paga 40% de taxa, metade disso é culpa dos governadores, e a outra metade é culpa dos parlamentares de direita. Essa é a única verdade. Se não te contaram a história certa é porque tem gente que ganha o seu voto através da mentira. Agora, imagina se Lula é reeleito e junto com ele deputados, senadores e governadores de esquerda. Não só acaba a taxa das blusinhas, como acaba muitas outras taxas contra os trabalhadores. É um sonho que ainda pode se tornar realidade.